tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, que são os nossos vereadores. Quem vem bater um papo com a gente hoje é o vereador Alberto Barreto, do PRTB. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está sempre por aqui. E acho que esse é o último do ano, né? Esse é o último do ano. Vai dar para fazer um apanhado dos recentes, né? Que está fazendo agora, mas também acho que ia ser bacana a gente fazer uma retrospectiva até. Sim, é. Como está sendo esse ano? Que agora, fim do ano, vai marcar a metade do mandato, né? Exatamente. Como está sendo esse processo? Esse ano foi bem intenso, né? Ainda mais que a gente teve as eleições aí no meio do caminho, tivemos algumas pautas importantes na Câmara. Sim. E o pior da pandemia já foi também, deu para sair mais. Isso. E hoje, na verdade, ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Mas uma sessão aí, e talvez até algumas extraordinárias, quem sabe, Será? Né? Bom, a gente tem bastante votação importante a ser feita ainda. O que a gente sempre fala, tem o orçamento, que é o projeto mais importante do ano, a LOA, Lei Orçamentária Anual. Sem ela, o ano não acaba. Na Câmara é literalmente isso, né, vereador? Enquanto não vota a LOA, não entra recesso. Enquanto não votar o orçamento do município, não tem recesso, né? Exatamente. Porém, recesso não é falta de trabalho, que a gente sabe, os vereadores sempre reforçam aqui. Claro que tem um descansinho aí para o dia 24, 25, mas de resto não para, né? Para. É muito trabalho. Só não tem sessão, né? O gabinete e os vereadores continuam trabalhando. E tem muita procura? Tem bastante. Não para, né? Demanda não para. Principalmente demanda de saúde, né? Saúde não é todo dia. Então seria o top, assim. O top, Saúde desses 2 anos da sua experiência aqui na casa, realmente isso. E melhorou? Deu para sentir nesses 2 anos? Melhorou sim. Óbvio que não está o ideal, né? Do que deveria ser, mas melhorou bastante na questão que hoje em dia a gente dificilmente vê nas redes sociais pessoas reclamando na porta de UPA, de atraso, de demora. E também para a gente não chega mais no WhatsApp, né? Antigamente chegava muita mensagem mesmo. Hoje em dia já não chega tanto mais. É mais uma questão pontual, específica ali. Mas melhorou, sim. Ainda bem. É óbvio que as filas ainda têm atrasos nas consultas. Perfeito nunca vai ser, né, vereador? Perfeito nunca vai ser. Infelizmente, mas ainda assim... Mas até no particular está demorado, Exatamente. Está sempre dando problema, mas que bom que a gente tem o SUS. Sim, não vamos reclamar tanto assim, porque em alguns países a situação é muito pior. Agora, vereador, você também comentou aí, e como é fim de ano, tem todas essas emoções, teve eleição. O vereador fez uma moção de aplauso aí para o pessoal que está no CAVEX, os manifestantes. Eu queria que você explicasse por que essa moção, porque o vereador pode fazer moção de aplauso, moção de repúdio, moção de apelo. Nesse caso, é a de aplauso, que literalmente aplaude as pessoas que estão lá. Exatamente. A questão é a seguinte, as pessoas estão ali na frente dos quartéis, não só aqui em Taubaté, mas no Brasil todo. Na verdade, o que elas querem é resposta dos órgãos públicos para os seus questionamentos, né? Nós estamos aqui falando, por exemplo, de um programa de fiscalização, onde o vereador fiscaliza o poder executivo e o cidadão fiscaliza o poder legislativo, fiscaliza os vereadores, fiscaliza o que o executivo está fazendo. E o que as pessoas estão questionando tem muitas dúvidas em relação às eleições. E as pessoas estão fazendo questionamentos. Os partidos políticos, no caso aí o PL, o partido do presidente, faz questionamento. E o TSE simplesmente, através do Alexandre de Moraes, diz que ele não vai responder. Não vou responder, né? Não é legítimo esse questionamento seu. E o pior de tudo, quando ele chega a criminalizar quem faz o questionamento, né? Ameaçando, por exemplo, muitas dessas pessoas que estão completando hoje 30 dias na porta dos quartéis. As pessoas estão acampadas embaixo de chuva, de sol, se alimentando, e tem muitas pessoas que estão indo lá voluntariamente ajudar essas pessoas, fazendo café da manhã, almoço, janta, para essas pessoas que estão ali na frente. Então, eu acho muito bonito o cidadão exercer a sua cidadania, né? Exigir os seus direitos dos órgãos públicos, que têm que ser respondidos, porque o ato do voto, o ato de votar, ele é sigiloso. Mas todo o processo após disso, ele é um ato administrativo. E todo ato administrativo, ele necessita obrigatoriamente, da Constituição garante, a publicidade dos atos, a transparência, né? E a população só está exigindo isso. E são questionamentos plausíveis. Por exemplo, nós descobrimos agora recentemente, através de uma auditoria que o PL fez, através de empresas externas e até
profissionais do ITA, né? A profissionais que projetaram a urna, que é o seguinte, por exemplo, a gente tem vários computadores aqui na casa, né? Na Câmara Municipal. Qualquer pessoa que usar um computador e fizer um ataque numa rede social, por exemplo, uma investigação consegue quebrar o IP e saber de qual máquina de dentro da Câmara, sei lá, tem 200 computadores aqui dentro. Ele consegue saber, foi esse computador que fez aquele ataque nas redes sociais. As urnas eletrônicas não têm isso. 250 mil urnas têm um único número de IP, por exemplo. Né? Então, você fala assim, mas tem o BU da urna aqui, que saiu esses votos. Tá, mas esse BU foi impresso por qual máquina especificamente? Não sei dizer. Né? Então, o que acontece? Significa que a gente não consegue identificar qual máquina gerou aquele boletim de urna. E isso é grave, e isso é questionável. E a população tem o direito de saber. Né? Mas o TSE, através do Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, não, eu não vou responder. E você que está me questionando é um criminoso. Então, isso só motiva a população a continuar na frente dos quartéis, exigindo que um poder, né, que é as Forças Armadas, que faz parte do Executivo, exija deles uma resposta, porque, infelizmente, a população vai recorrer a quem tem força. Sim. Porque ela já faz isso através do Congresso, o Senado não fez nada até hoje, que é o órgão legítimo a questionar o TSE e até fazer uma CPI, se for o caso, por aí vai, que se torna inerte. O Executivo não pode fazer nada. E o TSE é a última instância jurídica e não quer fazer nada. Então, qual a única outra força que a população encontra com legitimidade, com ranking, né, dentro da sociedade de transparência, é as Forças Armadas. Né? Talvez as pessoas podem falar, mas que não tem nada a ver com Força Armada. Mas a partir da hora que você busca o seu direito e ele não é respeitado por ninguém, você recorre a quem? Né? Então, e principalmente as pessoas que estão lá voluntariamente pedindo e ajudando as pessoas a fazendo comida, a ajudar a alimentar aquelas pessoas. Sim, né? É muito difícil as pessoas que criticam, mas vá lá um dia. Acho que eu vou de curiosidade, né? Vamos chamar de turismo, né? Vamos conhecer aquele povo. Assim? Vá até lá, conheça as pessoas, família, pessoas idosas. Você vê pessoas idosas ali, chegando de andador, de bengala, pega seu banquinho, senta ali na frente e fica ali. Mais ou menos quantas pessoas tem hoje? Dá para ter uma noção? É porque circula muito durante o dia, né? Assim, todo dia, às 8 horas da noite, eles rezam um terço lá na frente do Exército. Todo dia. E é o horário que mais tem pessoas. As pessoas saem das suas casas e vão para lá. Aí depende do dia, chega 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. Né? Às vezes mais, mas já teve ali no primeiro dia, nós tivemos mais de 30 mil pessoas. Porque o normal é diminuindo um pouco, como você nos diz, já faz 30 dias. As pessoas vão cansando, né? Tem outros afazeres também e tal, mas há um revezamento ali, né? Das pessoas de forma voluntária, e acho que isso é muito bonito, né? Crianças, idosos, jovens, é a sociedade brasileira. E o importante é que o direito da manifestação é legítimo, contanto que não atrapalhe a vida de ninguém. Isso. Então, ali, assim, teve aquela história de desocupar a avenida, né, a rua. Desobstrução das vias. Aí tudo bem. O que a lei fala é o quê? É impedir o direito de ir e vir das pessoas. Ali você não impede o direito de ir e vir, porque não tem nenhum morador naquele quarteirão. Então, se as pessoas fecharem aquele quarteirão ali, não muda a vida de ninguém. Porque o cara que quer o caminho dele, ele dá a volta no quarteirão e vai para a casa dele. E ali não mora ninguém, né, naquele quarteirão. Então, não tira o direito de ir e vir ninguém. O direito de manifestação é legítimo das pessoas. E ninguém é um golpista, né, antidemocrático por exigir seus direitos de forma que absurdo nós chegamos, né? Onde as pessoas estão sendo censuradas nas redes sociais, que é o próximo pauta que a gente vai falar. E as pessoas, tudo bem. A censura, tudo bem. O próprio TSE, num julgamento, falou assim, o voto da da Carmen Lúcia, ela fala, não, tudo bem, censura é errado, é proibido pela Constituição, mas vamos permitir somente no período das eleições. Cara, que absurdo esse. Né? E aí termina as eleições e continua a censura. Né? Então, é contra isso também que as pessoas estão nas ruas se manifestando. Sim, então porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Então, esse é o motivo da moção de aplauso. Como eu disse, existem outros tipos de moção, e o vereador já antecipou. Existe também a moção de repúdio, que no caso ele fez contra o Facebook. O Facebook é quase uma instância já, né, vereador? É um outro poder, né? É um outro poder quase. Não só o Facebook, né? As redes sociais em geral
Facebook fez não sei dizer se é uma censura, né, vereador, mas ele deixou embaçadinho uma foto dizendo que poderia ser um conteúdo sensível. A gente tem essa foto do conteúdo sensível, dá para ver ali, né, vereador? Então você pode clicar para ver o que seria. Ali está assim, né? É uma página, chama Filhos de Maria, né? Uma página católica, que tinha uma mensagem, que se colocar a próxima imagem, vai ver. Acho que tinha uma anterior. A outra foto é aquela. Isso, é que eu tinha uma outra foto. Que pode apresentar conteúdo explícito ou violento. Ela fala, esse conteúdo sensível, né? Tem uma foto que apresenta conteúdo explícito ou violento. Só que depois ali que não abriu a mensagem, ele tinha um texto de Lucas, né? Do livro de Lucas. E essa imagem de uma mão com um terço. O que ele bloqueia mesmo é a imagem, não é o texto. O texto não é. Mas tem um texto de Lucas, um texto bíblico, e essa imagem com a mão com um terço. E o Facebook considera isso algo violento. Mas, vereador, sendo que meio advogado do diabo, sim. Será que é uma inteligência artificial, né? Não é uma pessoa física ali que olha essa imagem e faz o bloqueio. Pelo tom da cor do terço, será que ele não considerou que poderia ser uma mão machucada? Ah, não. Porque existem alguns erros ali, né, que pode acontecer. Ah, não. Então, o Facebook responda pra gente. Não, aí é justo. Moção de repúdio. Mas o que acontece? Mas mesmo que fosse uma mão machucada, tem muitas outras coisas muito mais graves que a gente vê nas redes sociais, que o YouTube não faz isso. Vou te dar um exemplo. Tem vídeos aí de pessoas que fazem uma réplica da cabeça do presidente e chuta como se fosse uma bola. Crianças jogando futebol com a cabeça do presidente Jair Bolsonaro. E o Facebook não considera isso algo violento. Sim. A gente denuncia isso como violento e o Facebook não bloqueia. E aí uma mão com um terço se torna... Isso é uma intolerância religiosa. Além de censura, né? Ela também é uma intolerância religiosa. Mas por que a gente motivou? Porque nós, que somos conservadores, umas pessoas de direita, apoiadores do presidente Bolsonaro, já sofremos censuras nas redes sociais há muito tempo. Nós já sofremos censura no canal da TV Câmara. Exatamente. Não nosso, vamos deixar explicado. Não foi a TV Câmara, foi o YouTube que censurou a gente. Isso, exatamente. Né? O YouTube censurou a TV Câmara Taubaté, porque ele não concorda com certas coisas que nós falamos. E não cabe a ele fazer isso, né? E ele é uma outra instância jurídica que também nem o TSE e o STF tomam atitude em relação a isso. Pelo contrário, corroboram, apoiam essa censura que nós sofremos, né? Então, eu achei um absurdo isso, porque é uma intolerância religiosa. O cara considerar a sua religião, o seu ato religioso, algo violento. E eu acredito que do outro lado ali tem muitas pessoas que são católicas, né? Que sabendo disso vão se sentir ofendidas, né? E mesmo que não é, porque uma pessoa que é um evangélico, que para ele o terço não tem uma relação, mas ele reconhece que os católicos estão sendo censurados, né? Tanto que o vereador Douglas Carbone também, né, votou favorável, fez uma fala em relação a isso, porque não vai admitir intolerância religiosa, que seja com qual religião for. Pois é, então... Está explicadas as duas moções que foram recentemente votadas aqui na Casa. Vamos agora falar, então, de um projeto de lei complementar, que é sobre o livro de ordem para concessão de alvará. O vereador também foi aprovado agora, né? Foi. Fresquinha para vocês. Ele era obrigatório, só que desde o ano passado, né? Também era uma coisa muito recente, essa obrigação de apresentar o livro de ordem para conseguir o alvará. Mas agora... Não, é que, na verdade, essa lei, ela já tinha muito mais tempo. Se eu não me engano, eu não esqueço, acho que foi o vereador... eu não vou me lembrar, mas já tem um tempo já. É que o vereador Bob, ele alterou essa lei o ano passado e ele tirou... Eram 2 livros que eram obrigatórios. Tanto o engenheiro ou o arquiteto eram obrigados a apresentar esse livro de ordem. Mas o que acontece? Esse livro de ordem é onde o seu engenheiro, quando você contrata ele para fazer uma obra, ele registra tudo o que aconteceu na obra, todo o passo a passo, a relação dele com o cliente e tal. E se amanhã houver uma contestação, uma fiscalização do CREA, que é o órgão de classe que fiscaliza os engenheiros, ele vai chegar para o engenheiro e falar: cadê o livro de ordem? Para me fiscalizar como é que foi resultada essa obra. E principalmente se houver um atrito entre ele e o contratado, né? O contratante, que é o dono da obra. Por exemplo, se construir um prédio, o prédio trincou inteiro no primeiro ano, tem que saber o que aconteceu. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Aí veio uma lei nessa casa que obrigou
o engenheiro a ter 2 livros desses, ou seja, tem que fazer 2 trabalhos, registrar nos 2 livros, um para ficar com ele quando o CREV ia fiscalizar e o outro para ele entregar na prefeitura quando vai fazer o habite-se. Só que é o seguinte, a prefeitura não é obrigação dela fiscalizar engenheiro. Então, quando ela pega aquele livro, ela não faz nada com aquilo, ela simplesmente Arquivou. Arquiva e acabou, entendeu? Só que são 2 trabalhos, são 2 custos, porque esse livro você é obrigado a comprar numa associação de classe dos engenheiros, né? Custa R$100 cada livro. Burocracia. Burocracia. E gasto desnecessário. Então, o vereador Bob tinha retirado dos engenheiros e agora, desculpa, ele tinha tirado dos arquitetos e agora nós tiramos dos engenheiros. Por quê? Olha o absurdo. Você tem 2 casas, uma ao lado da outra no mesmo lugar, a mesma planta, só que uma foi feita por um arquiteto e a outra foi feita por um engenheiro. O que foi feito para o arquiteto, ele dá a entrada da prefeitura e não precisa do livro. Mas se for engenheiro, precisa, né? Então, nós zeramos isso aí, votamos a primeira votação, tem a segunda votação ainda, e aí a gente revoga essa lei, diminuindo a burocracia. Sim, até mesmo que eu vi que já é exigido para certidão de acervo técnico, né? Então, já vai estar registrado, já vai estar ali arquivado, se precisar, então não precisa fazer 2 vezes. Redundância, né? Exatamente. 2 vezes. Aprovado em primeira, vai ser aprovado em segunda, que aqui é muito difícil, né? Aprovar em primeira, na segunda unânime, não, é unânime, está tudo resolvido, mas provavelmente ainda tem mais um tempinho ali até sancionar, entrar em vigor. Ano que vem já está valendo, provavelmente. Então a gente acompanha isso. Outro tema muito importante que fez diferença na vida das pessoas, um requerimento aí para colocar uma mureta de contenção no Jardim Ana Rosa. A gente tem primeiro uma foto do antes, como era. Ó o barranco, é um perigo, né, vereador? Ali tinha uma obra, né, que tinha, com a chuva, afundado aquilo ali, que tinha escorregado, né, e a prefeitura teve que recuperar toda aquela área ali, né, colocando aquelas barreiras de pedra ali na beira do rio e tal. Só que ficou assim, né? A mureta ali aberta e uma criança, uma pessoa idosa, né? Podia, às vezes, pisar na beirada ali e virar o pé. Até mesmo qualquer pessoa no escuro, né? De noite, você não vê direito o que está acontecendo. Mas você pega uma pessoa idosa passando a calçada, vira um pé e rola lá para baixo, uma criança e tal. Então, nós pedimos que a prefeitura fizesse uma mureta ali, né? Até o final, exatamente para gerar mais questão de segurança no local. E a mureta está aí. E aí eles colocaram um gradil lá, né? E executaram lá. Esse é para as pessoas entenderem, são os requerimentos que os vereadores fazem na sessão, né? E é discutido esses requerimentos, e aí a prefeitura, respondendo ao requerimento que eu fiz, começou a executar lá essa proteção ali, que eu agradeço aqui, dou os parabéns à Secretaria de Obras, né? Principalmente ao Carlão. Que é tão criticado aqui, né? Mas quando faz coisa boa, a gente tem que elogiar exatamente, também. Né? E o Carlão, né? Então, que é que é o secretário adjunto lá, fez aí a obra, comunicou a gente que já tinha terminado. Então, agradeço aqui e parabenizo, né, o pessoal da Secretaria de Obras lá, o secretário, o Rodrigo, e o Carlão lá, que fez aí a execução ali e atende sempre esse vereador. Muitas pessoas criticam muito a Secretaria de Obras. Eu não tenho muito o que criticar, porque quando eu faço meus pedidos lá, a gente consegue ter atendido, né? É legítima a crítica de cada vereador, mas eu tenho ali a agradecer eles e dar os parabéns. Pois é, então o pessoal do Jardim Ana Rosa, um problema menos com que se preocupar. Vereador, agora tem um problema que eu sei que você se preocupa, que é as emendas impositivas. A gente está nesse programa falando bastante das de 2023, só que a sua equipe me informou aí que você está preocupado com as de 2022. Isso. Tem emenda que não foi aplicada ainda? Então, o que acontece é o seguinte, a gente montou as emendas do ano passado e estamos aí, né, agora na fiscalização da execução dessas emendas. Algumas emendas foram executadas e outras, o processo burocrático, né, não foram executadas ainda, mas estão em processo de finalização de uma compra, de uma licitação. Já estão empenhados recursos para serem gastos. Ou seja, mesmo que ele não seja gasto esse ano, ele vai ser gasto o ano que vem. Mas está encaminhado. Mas está encaminhado. Mas isso é ruim porque mostra a morosidade que é o sistema público. Né? E aí a população cobra. O vereador, o senhor falou que destinou dinheiro para cá. Você prometeu, e até agora nada, já faz um ano, é só promessa. Política é assim, só promessa. Mas não é que a gente não consegue. É o sistema que é burocrático, né? A gente vai sendo a prefeitura, perde a prefeitura. Algumas emendas não vão conseguir ser executadas mesmo, né? Por questões técnicas. Por exemplo, eu tinha mandado para comprar uma empilhadeira lá para o almoxarifado da prefeitura de saúde, porque você tem as prateleiras, mas não tem empilhadeira para colocar carga lá em cima. E aí o trabalhador tem que subir na escada, com a caixa nas costas, perigoso.
E só que, tecnicamente, o valor que a gente destinou, existe uma norma que só pode ser comprado tais tipos de empilhadeira. E aí o valor é maior. Então, não vai ser consigo executado, nós vamos ter que mudar essa emenda, a finalidade dela, para usar em outra coisa dentro lá do próprio órgão. Né? Mas aí, para o ano que vem, resolveu esse problema da empilhadeira, para as emendas do ano que vem, às vezes juntar com outro vereador? Então, na verdade, que a gente vai ver através do recurso da própria secretaria, né? Que aí fica mais fácil do que através de emenda, né? Porque o valor aí ficou muito alto. Né? A gente dava para se comprar uma empilhadeira com 50 mil, uma empilhadeira menor, elétrica, mas que era suficiente para eles. Agora, tecnicamente, não pode. Então, vai ficar mais de 100 mil reais. Atrapalha de novo. Burocracia atrapalha. Vereador, para encerrar o programa, então, já que a gente comentou das emendas de 2022, eu queria que você desse uma pincelada, assim, do que a gente pode esperar das emendas de 2023. Só para a gente já ficar alerta também, para depois, ano que vem, eu consegui, por exemplo, 500 mil reais de emenda com o deputado Luiz Felipe Ornes de Bragança, né? E mais os meus 400 e poucos mil da saúde que eu tenho direito em Taubaté. Eu estou focando tudo na ampliação e reformas de UBS, unidades básicas de saúde nos bairros, né? Então, por exemplo, eu moro ali no Conjunto Europeus da Independência, estou destinando para a UBS ali a ampliação e fechamento ali da área de atendimento, porque a pessoa fica na chuva, frio, né, calor. Então, a gente vai fechar ali, colocar ar-condicionado para dar conforto para a população e vamos ali conversar com o secretário, a gente vai fazer um CEMUME. A secretaria quer descentralizar o CEMUME, de entrega de medicamento para a população, e eu já combinei com o secretário que esse recurso vai ser usado para a gente construir o CEMUME ali na UBS Independência, que a população do entorno da região da Independência pode ir lá e retirar seu medicamento agora ali na Independência. Sim, facilita, né? Para todo mundo. Vai facilitar bastante. Aí essa de saúde, que é a grossa fatia, metade da verba que o vereador recebe, e obrigatoriamente tinha que ir para a saúde de qualquer jeito. Então, vai para as UBS. Para as UBS. O resto tem algum destaque? Tem alguns. Ou vai ser bem picadinho mesmo? Não, eu centralizei também uma boa parte do recurso. A gente está mandando para o Asilo São Francisco, né? Algumas questões de educação, mas o grosso eu também estou mandando para reformas de praças, né? Também na região ali da Independência, que são praças que precisam de uma boa reforma ali. A gente está fazendo uma revitalização dessas praças aí. Exatamente. E lembrando, se o vereador manda, a prefeitura tem que obedecer. O único pedido obrigatório que o vereador pode mandar na prefeitura, a única ocasião. Que se cobrar que seja executado. Cobrar que seja executado. Se não for, pode dar até improbidade, né, vereador? Então, quando não dá, como é o caso da empilhadeira. No caso da empilhadeira, explicou o motivo, tal, foi combinado ali. E aí tem que ser feita uma lei para readequar esse recurso para outra coisa. Tem que fazer tudo certinho, andando na linha, que daí o vereador vai fiscalizar mais ainda. Isso. O resto, sem mandar, já fiscaliza, né, vereador? Nesse caso, que é obrigatório, que ele pediu, vai ter que ser feito. Executado. E a gente que assiste aqui vai cobrar também. Isso. Porque é o que eu sempre digo, né, vereador? Esse dinheiro não é do vereador, não é da prefeitura, é nosso, porque sai do nosso bolso. Isso mesmo. Então é isso. Obrigada, vereador, pela participação. Muito bem-vindo, como sempre. E você também é sempre bem-vindo por aqui. A gente agradece a audiência de vocês. Continue se cuidando, por favor. E até a próxima. Tchau, tchau. Até o ano que vem. Até.